Ok. ah, Só deixa eu arrumar alguma coisa aqui, vou colocar assim, ok? Ok. Então, na última aula, a gente estava no equilíbrio de fase equilíbrio químico, a gente começou a falar de equilíbrio químico, só para lembrar os resultados essenciais, né, que a gente viu. Então, tudo começou com, a gente está procurando, então, o equilíbrio, ok? O equilíbrio é se você isolar, ok? Essa noção vai ser importante. O que é um sistema no equilíbrio? É um sistema que, se você, aí você determina seu sistema, e então, determinando ele, uma vez que você tira ele, ok, do seu ambiente, ok, ele não deve ter mudanças de estado termodinâmico, macroscópico, ok? Então, você não pode ver nenhuma mudança de temperatura, de pressão, de nada, ok? Então, a gente escreve, então, volta àquelas relações, deixa eu pegar aqui, ok? A gente volta aqui a essas relações, ok? Essa aqui é da primeira lei da termodinâmica, ok? Depois a gente usa a partir da segunda lei da termodinâmica, ok? E a gente reescreve, ok? Junta as duas, ok? E encontra, a gente sabe, já fez exercícios, já mostrou que a entropia gerada, ela só pode ser positiva, então isso quer dizer que todo esse termo aqui, ele só pode ser positivo, ok? Então, é essa equação aqui que a gente vai usar, ok? Para determinar quais são as condições de equilíbrio. Então, a gente isola, por exemplo, a gente pega um sistema, a gente tem três variáveis aqui, a entropia, a energia interna e o volume, ok? Então, se a gente pegar um processo, a energia interna e volume constante, ok? Então, a gente vai ter uma condição sobre a entropia. Essa condição é muito importante, ok? Então, ela quer dizer que ds, ok, tem que ser positivo. Então, você vai atingir o equilíbrio, ok? Para ds igual a zero. Okay? Então, o equilíbrio corresponde ao máximo de entropia. A gente pode também escrever que esse processo, ele estaria, tem G aqui, não, mas, bom, essa aqui está eu acho que esqueci de colocar os slides correspondentes, mas reescrevendo, ok, em função da função de Gibbs, ok, e colocando aqui a condição que a temperatura e a pressão são constantes, então a gente consegue o critério de equilíbrio em função da função de Gibbs, que é que essa função A, em condições de temperatura e pressão constante, ok, essa função ela deve chegar, o que é a condição de equilíbrio que chega a um mínimo, ok? Então, esse aqui é um critério de equilíbrio muito valioso, porque muitas das condições que a gente vai ter, ok, é mais fácil fazer um processo, ok, a temperatura e pressão constante do que a energia interna e volume constante. Volume constante, tudo bem, mas energia interna, ok? Fica um pouquinho mais complicado. Ok, então a gente com isso, ok, chegou a escrever a função de Gibbs, ok? A gente vai se concentrar nessa condição de equilíbrio, que é que dg deve ser negativo, ok? E chegar a dg igual a zero no equilíbrio, ok? A gente escreve essa função de Gibbs em função da temperatura, da pressão e da composição, né? Então, essa aqui é para uma substância, e para várias, então, a gente vai ter a composição em função que todos os componentes, a gente escreve isso aqui em função do potencial químico, que é a função de Gibbs molar parcial, ok? O parcial molar, ok? Molar parcial, ok? E então a gente chega a esse critério de equilíbrio, ok? Que é, no equilíbrio, a gente deve ter que essa soma, ok? Então, cada componente I, então, a soma dos produtos Mi, que é o potencial químico do componente I na mistura, vezes uma variaçãozinha
do número de mol desse componente I, ok? A soma deve ser igual a zero no equilíbrio, ok? Então, a gente estudou particularmente o gás ideal. Então, é isso que a gente vai aplicar. Só que você tem que abrir e abrir e abrir, porque a gente tem muitas relações, ok? A gente escreve G em função da entalpia, a função de Gibbs em função da entalpia e da entropia, ok? E a gente escreve que é aqui uma função da temperatura, ok? E essa é uma função da temperatura e da pressão. E sempre tem que lembrar que a pressão aqui é PI, é a pressão parcial, ok, do gás, ok, na mistura. Se a gente for fazer essa aqui com alguma coisa que não seja uma mistura de gás ideal, então a gente não vai usar exatamente essa expressão, mas a gente usa gases ideais, então vai ser essa expressão aqui para a função de Gibbs, ok? E a gente escreve também ela em função de GI, ok? Que é essa função de Gibbs molar parcial, ok? Que é o potencial químico, ok? Então, você escreve isso aqui e o SI aqui você abre. Então, aqui, a entalpia também você vai abrir, porque a entalpia, ela é, na verdade, a entalpia de formação mais o ΔH, tá certo? Aqui, SI vai ser a dependência em temperatura, ok? Então, você tem nas tabelas, a gente tem essa entalpia, essa entropia padrão, ok? A temperatura T, padrão, porque aqui esse zero quer dizer que é a pressão do estado padrão de referência, ok? Que é P igual a uma atmosfera, ok? E aí, depois, se não for, se PI não é igual, bom, em geral não é, né? Você tem uma pressão parcial, então essa pressão de referência aqui é uma atmosfera, os 100 kPa, e aqui você coloca a pressão parcial, ok? Então, você tem, então vai abrir esse aqui, vai abrir a conta, né, então esse aqui são dois termos e a entropia também são dois termos. Então, basicamente é isso que tem que fazer. A gente fez um exemplo, ok? A gente fez um exemplo. No caso geral, ok? A gente escreveu, estou indo rápido porque tem bastante assunto para cobrir hoje. Então, a gente tem uma reação, ok? Então, a gente vai ter um equilíbrio. Sempre lembrar que a gente tem, por exemplo, os reagentes, ok? A e B, com uma certa quantidade NA do reagente A, NiB na verdade, são os coeficientes, ok? O que estou colocando aqui não é a quantidade que você vai colocar, são os coeficientes estequiométricos, ok? Não é o número de mol, ok? Então, você vai colocar um certo número de mol, mas para fazer o tratamento que a gente vai fazer, esses aqui são os coeficientes estequiométricos. Então, tem que descobrir eles, se for o caso, ok? E aqui a gente adicionou uma substância, ok? Que, por exemplo, pode ser o nitrogênio no ar, ok? Se faz uma reação de combustão, tem o nitrogênio que não vai reagir com nenhum, ok? Que não vai reagir, ok? Na reação de combustão. Então, você reencontra ele no final, tá certo? Então, coloquei aqui e aqui porque vai ter uma certa importância quando você vai procurar, por exemplo, no equilíbrio, a composição molar, ok, de C. Então, você, na composição dos produtos, ok, se a gente quiser, então esses produtos, eles vão se transformar nos reagentes que vão, ok, etc., etc., numa reação química. No caso, não vai ser uma combustão, né? Mas vai ser importante, então, esse aqui conta na composição molar e, então, na pressão parcial desse componente aqui, na pressão parcial desse componente aqui, ok? Então, se ele estiver presente no início, a gente tem que colocar ele, ok? Mas ele não vai ser importante para a reação, ok? Então, a gente escreve, ok, uma relação em função de uma quantidade aqui que se chama grau de reação, que é conveniente para escrever a variação de todos, ok? Número de mol, cuidado que esse número de mol é a variação do número de mol, ok? E aí você divide aqui sobre o coeficiente estequiométrico e os sinais é simplesmente para dizer que para aparecer uma certa quantidade desse produto C, tem que desaparecer uma certa quantidade desse reagente A, ok?
Então, é menos DNA que vai dar mais DNC, mais DND. Então, reagentes com sinal menos, produtos com sinal mais, ok? Então, você escreve SDY, que é, ok? A gente escreve ali assim, para poder ter esse DNA que vai ser proporcional a DY. Aí você escreve o DG, a temperatura e pressão constante. Então, a temperatura e pressão constante vai ser somente o produto, a soma dos produtos dos potencial químico vezes a variação de mol, ok? E aqui eu readicionei, ok, o componente S, só que ele não tem variação do número de mol, porque ele não participa da reação, ok? Então, você calcula aqui, ok? Você coloca esses vários DNA, DNB, DNC em função do grau de reação, dy, e no equilíbrio você sabe que isso aqui deve ser igual a zero. Então, dy não é igual a zero, então você vai dizer que essa aqui é igual a zero, então você tem aqui sua equação de equilíbrio da reação, ok? Em termos do potencial químico, aí o que é conhecido aqui são os coeficientes estequiométricos, normalmente você conhece eles, ok? Então, a solução dessa equação vai ser a composição presente no equilíbrio, ok? Na mistura P e T, ok? Determinados, aqui, constante. Então, você vê que você vai determinar, então, na verdade, o número de mol, ok? A composição, a solução dessa equação vai permitir calcular a fração molar e, então, o número de mol por mol de um certo reagente, ok? Então, como eu falei, você escreve o potencial aqui, MIA, você escreve o potencial químico, ok? Em função de G. Então, tem várias maneiras de escrever isso aqui. Então, o potencial químico padrão, ok? E aqui você tem... ou seja, essa aqui é... Bom, esse aqui é o potencial químico. Aí você vai ter que abrir. Aqui você tem a entalpia, entropia. Essa entalpia vai ser... não coloquei aqui, mas enfim, você sabe que tem que fazer isso aqui. Essa entalpia aqui é a entalpia de formação mais a variação de entalpia, blá, blá, blá. E aí você chega, no final, a essa equação que menos ΔG0. Então, o que é ΔG0? É todos os termos que estão na pressão de referência a uma atmosfera, que é a pressão do estado de referência padrão, ok? Então, NIC, JC, zero, tudo isso são termos, ok? 0, 0, 0, a pressão de referência padrão. E do outro lado, você tem todos os termos, então, esses são os coeficientes estequiométricos, você tem essa pressão de referência, e essa aqui são as frações molar, ou seja, essa aqui, YP, YCP, essa aqui é PI, né? PC, é a pressão parcial de C, pressão parcial de D, ok? Então, essa aqui você reconhece que é para um gás ideal, obviamente, ok? Então, ΔG0 vai ser isso, e a gente abre, ok? E aí, depois, a gente vai ter um termo, ok? Que pode ser calculado, ok? A partir, por exemplo, tem reações que são tabeladas, ok? Então, você sabe os coeficientes estequiométricos dessas relações, você conhece a função de Gibbs padrão, e aí você vai ter tabelas, ok? Desse ΔG0 sobre RT, R é a constante universal, e T, então, em função da temperatura. Então, esse aqui está tabelado, e aí do outro lado, então, você calcula, eventualmente, você vê se é uma reação que está tabelada, você vê quanto vale, e aí você vê que esse ΔG sobre menos RT vai ser isso aqui, que é o seu problema, ok? Então, você vai ter que resolver, ok? A gente fez exercícios, ok? Para determinar, se ela é tabelada, a gente pode pegar, quer dizer, ok? Vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui. Que é nessa tabela A, ok? Eu acho que é a A11.
que tem algumas que são já tabeladas. Pronto, essa tabela aqui. Ok? Então, você pega, por exemplo, essa relação aqui. A relação H2, ok? Em equilíbrio com 2H, ok? Dissociação de uma molécula de hidrogênio em 2 átomos de hidrogênio. E aí você tem, em função da temperatura, então o que você tem aqui é o log na base E, ok? Da constante de equilíbrio K, ok? Então ela está aqui porque é uma reação bastante, ok? Bem estudada, então está tudo isso tabelado. Então você pode calcular, mas você também pode usar os dados que estão na tabela, ok? Então tem vários, ok? Várias reações, ok? Então, isso a gente fez um exemplo, o 2, não me lembro. Então, a gente calculou essa constante de equilíbrio, ok? E aí, o que a gente pode fazer agora é calcular. Então, uma vez que você conhece a constante de equilíbrio, você determina, então, esse termo, e aí você vai ter uma equação que você vai resolver, ok? E que vai permitir determinar essas. Obviamente que a equação não vai ser diretamente. Você tem aqui, você vai ter uma equação, ok? Log de K de T, ou seja, log desse aqui é igual a isso, então você sabe o valor, mas você tem quantas incógnitas? Por exemplo, aqui você tem 4, né? 1, 2, 3, 4, ok? Então, você não vai poder resolver com uma equação que é 4 incógnitas. Mas como essas incógnitas são as frações molares, então você tem que encontrar uma maneira de escrever todas elas, ok? Em função de uma só. E essa aqui é bastante... Ok? Você pode escrever a composição molar em função... Então, você calcula o número total de mol e você vai escrever todas elas em função de uma grandeza, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo, que é esse exemplo 14,5 do Borgnac, ok? Então, ele é detalhado, ok? Mas eu vou detalhar ele um pouquinho mais, ok? Então, você tem aqui uma reação, ok? De carbono. Então, você tem carbono, ok? Carbono, e você tem 1 kmol, ok? Então, você sabe que N C vai ser 1 kmol, ok? Inicial, né? A 25, então, você tem que T é 25 graus, e você tem que P é igual a 0,1 megapascal. Então, você está aqui nas condições do estado padrão de referência, ok? Então, você tem C, reage em regime permanente, então você tem um reator, ok? Então, você vai ter, deixa eu ver aqui, vou fazer um desenho. Você tem um reator. Aí, não fez. Então, vou fazer assim, porque... Ok? E aqui, então, você entra carbono, você entra oxigênio, ok? E aí você vai ter uma mistura, ok? Em equilíbrio de CO2, CO e O2, ok? Então aqui você vai ter sua mistura, ok? Aí eu vou colocar uma só saída, porque eles vão sair na forma de uma mistura, ok? Então aqui você tem o carbono, aqui oxigênio, carbono, oxigênio, ok? E aí vai sair CO2 mais CO mais O2 T igual a 3.000 Kelvin e P igual, sai na pressão atmosférica, 0,1 megapascal. Então, aqui a pressão vai permanecer a pressão total aqui vai permanecer a pressão
do estado padrão, ok? Então, você vai ter entre C mais O2, deixa eu talvez mais. Aí você tem 1 kmol de cada um, né? Mas essas aqui são as quantidades, ok? Então, você tem Ni inicial, ok? NC inicial, NO2 inicial, ok? Que vai ser também 1 kmol, ok? Mas esse aqui é o número de mol. O que eu quero colocar aqui são os coeficientes estequiométricos, ok? E aí o que vai acontecer? Que vai formar CO2, ok? Mas o próprio CO2, ele vai se decompor, ok? Em CO mais O2, ok? Então, você vai ter, ok? Então, seja SO2, então CO mais CO2 mais CO mais O2, ok? Então, o que você faz? Eu imagino que na lista, o que deve ter exercícios? Você tem exercícios que têm só uma reação química, ok? Mas aqui a gente tem duas equações, ok? A gente tem I, uma reação de combustão, ok? Que é uma reação química, ok? Combustão, que vai ser C mais O2, que vai levar a CO2, ok? E a gente vai ter a reação, ok? De dissociação, ok? De uma certa maneira, ok? Dissociação. Onde a gente vai ter que o CO2, ok? Ele vai se dissociar em CO mais O2, ok? Então, vamos colocar aqui os coeficientes, ok? Então, você tem aqui, não pode ser... aqui são C mais O2 da CO2, tudo bem? Aqui você tem CO2, mas aqui você tem 3. Então, tem que colocar 2 mol. Aí você tem 2C, então vai ficar 2CO mais O2, está correto, tá certo? Ok, então os coeficientes são esses. Então, a gente vai considerar separadamente cada um deles, ok? Então, primeiro, a gente vai considerar a combustão, ou seja, C mais O2 da CO2, ok? E aí, depois, a gente vai ter CO2, okay, que vai dar CO2 mais CO mais O2, ok? E, na verdade, o que acontece é que você usa o calor de combustão, ok? Essa aqui é uma reação exotérmica, ok? Você usa o calor dessa combustão aqui para ajudar, para permitir, ok? A dissociação do CO. Então, a gente escreve, vai ter dois passos, ok? Então, a gente vai escrever a combustão, então, que tem que CO, não, desculpe, C, combustão, C mais O2 vai dar CO2, ok? Vou colocar aqui para evitar errar, né? E aqui depois você vai ter... bom, eu já escrevi isso aqui em cima, na verdade. Eu já escrevi. Então, deixa eu tirar aqui. Ok, então a reação no final vai ser isso. A gente vai ter a reação que eu vou estudar. Aqui eu vou colocar 2CO2, ok? Que vai levar a um equilíbrio, ok? A combustão, ok? Vai produzir CO2, ok? Aqui a gente vai ter 2CO mais O2, ok? Então, a gente vai colocar aqui, a gente quer trabalhar em termos de variação do número de mol, tá certo? Então, a gente vai colocar aqui o número de mol inicial, ok? Então, inicialmente, esse CO2, ele vem de 1. Esses aqui são os coeficientes estequiométricos, tá certo? Inicialmente, na reação de combustão, você tem 1 kmol de carbono, 1 kmol de O2, você vai ter 1 kmol de CO2, ok? Por cada kmol de carbono, particularmente, ok? Então, inicialmente, você tem 1 kmol de CO2, ok? E aí, você vai colocar aqui, a variação vai ser o quê? A variação desse CO2 vai ser quando você vai dissociar o CO2 em CO mais O2, ok? Então, eu vou chamar ele de menos
2Z. Z, eu coloquei a anotação, eu usei a anotação do Borgnac, ok? Aí, por que menos 2? Porque você vai ter uma variação, vai. A gente podia colocar Z, ok? Na verdade. Mas, para simplificar, aqui, para não ter fração de Z, ok? Então, é 2Z, porque a gente tem esse 2 aqui, e é negativo, porque vai desaparecer uma parte do CO2 para aparecer, ok? Então, inicialmente, a gente tem 0 CO, ok? A gente tem 0 O2 devido a... não tem, tem 0 O2, inclusive, né? Uma vez que a combustão foi completa, tá certo? Então, a variação aqui vai ser para o CO, você vai ter mais 2Z, né? E aqui você vai ter O2, vai ser Z, ok? Z. Mais Z, ok? Então, você vai colocar aqui que no final, você vai ter 1 menos 2Z, ok? Número de mol, ou seja, na composição final. 1 menos 2Z, aqui 0 mais 2Z, 2Z, e aqui Z, ok? Então, esse aqui final é no equilíbrio, ok? Na verdade, final é no equilíbrio. Ok? Posso colocar aqui. Ok? Então, você vê aqui, cuidado que isso aqui está relacionado a um número de mol, ok? No equilíbrio, ok? Então, é isso que a gente quer determinar, ok? Então, a gente vai escrever que C, a gente vai ter no equilíbrio, ok? Então, no equilíbrio, a gente vai ter isso, a gente vai ter também C mais o 2, o que é a reação total, que vai levar a... Então, aqui a gente tem CO2, que foi... Ok, CO2, desculpa, deixar espaço aqui. O CO2, a reação total, ok, é CO2 mais CO mais O2. Então, ok, se a gente considerar, então aqui a gente vai ter 1 menos 2C, porque essa aqui já é a composição do equilíbrio, tá certo? Então, eu não estou colocando um equilíbrio aqui, porque C mais O2 foi embora, né? Foi na combustão, foi embora, produziu o CO2, que, então, você tem um equilíbrio entre o CO2, que foi produzido pela combustão, o CO e o O2, que vem da dissociação do CO2, ok? Então, aqui não é um equilíbrio, sumiu, essa aqui é a composição final. Então, 1 menos 2Z, aqui 2Z e aqui C, ok? Então, você vê que a gente tem aqui o número de mol na composição, ok? N CO2 no equilíbrio, N CO no equilíbrio, e aqui NO2 no equilíbrio, ok? No equilíbrio, os três, ok? Então, ou seja, a gente tem que Y, CO2, é isso que aparece naquela equação que a gente vai ter que resolver, ok? Y CO2 vai ser o número de mol de CO2 no equilíbrio, 1 menos 2Z, sobre o número total, ok? Número total, ok? Então, aqui vai ser N, desculpa, 2Z. Ah, vai ser igual, não, Y, CO vai ser igual a 2Z sobre o número total, e Y, o 2, fração molar, vai ser Z sobre o número total, ok? Então, N equilíbrio é igual a 1 menos 2Z, número de mol de CO2, mais número de mol de CO, mais número de mol, ok? E o 2, então vai ser igual a menos 2 mais 2, então vai ser 1 mais Z. Pronto. Então, uma vez que você tem essa aqui, é só resolver a equação. A equação é qual? A equação é que você vai calcular, ok? Então, a gente supõe que já calculou, então, aquele, eu vou escrever aqui, menos T, 0, e aqui, né? Sobre R, T, é igual, essa reação aqui é
É a reação de dissociação. Então, eu posso ver aqui nessa tabela 2CO2, 2CO, 2CO2. 2CO2 dá 2CO mais o 2, ok? Essa reação aqui, a temperatura de 298 graus. Não, essa aqui foi a 3.000, desculpa. 3.000. Aqui. Essa branca, 2CO2, sei lá, né? Menos 2,217. É igual a log de K é igual a menos 2,217. Ok? Então, o que a gente faz aqui é determinar, então, o K, ok? Então, K, isso implica que K é igual a exponencial de menos 2,217, então deve ser pequeno, porque já é bastante. Então, eu escrevo aqui, eu já calculei, então K é igual a 0,1089. Você calcula isso aqui e obtém. Então, uma vez que você tem K, você vai resolver a equação. Qual é a equação que você vai resolver? Você vai escrever que K é igual a Y. Então, eu vou colocar aqui os produtos CO e O2, CO, a potência, o número de mol, na verdade, é Y, né? CO é 2 ao quadrado. Deixa eu ver aqui a equação de... É NIA, tá certo. Então, o coeficiente estequiométrico dessa reação de dissociação, ok, é 2, aqui é 1, ok? Então, aqui não é... Essa aqui é a fração molar, e aqui é o coeficiente estequiométrico, que é 2, ok? Vezes Y é o 2, né? Outro produto, que é 1, ok? E CO2 vai ser 2. A potência 1 sobre YCO2, a potência 2, ok? E aqui a gente vai ter a razão das pressões, ok? Então, a gente vai ter... Aí a gente teria... Então, vai ser a pressão total, ok? Sobre a pressão de referência, ok? Vou escrever P0. E aqui você vai ter as potências, ok? 2 mais 1 menos 2. 2 mais 1 menos 2, o que é essa relação? Aqui, NiA mais NiB menos ABK, ok? Então, é os coeficientes estequiométricos dos produtos menos os dos reagentes, ok? Então, aqui a gente tem 2 menos 2, então a gente vai ter P. Então, essa aqui que você vai resolver, ok? Então, você vai fazer a substituição. Então, aqui ainda escrevi. Então, YCO2 ao quadrado. Aí você escreve em função... Aqui a gente tem 3 incógnitas. 1, 2, 3, ok? Então, Y não é 1 menos 2Z sobre 1 mais Z. A potência 2. Aqui vai ser YO2 vai ser 2Z sobre 1 mais Z. Potência 1 sobre... não, desculpa. Está errado aqui. Essa aqui foi CO. Bom, enfim, você entendeu. CO é 2Z. Sobre 1 mais Z ao quadrado.
O 2 é Z sobre 1 mais Z. E aqui é CO2, C1 menos 2Z sobre 1 mais Z, ok? Ao quadrado. Aqui, uma vez que é 1 e que a pressão final e a pressão são iguais, então dá 1, ok? Então, você vai resolver isso, ok? E esse aqui é igual a 0,1089, ok? Então, vocês podem, ok? Colocar isso aqui de uma maneira mais simples, mas ok? Não resolvam essa equação, ok? O que eu faço, por isso também que eu quero mostrar para vocês, eu vou procurar aqui. Vocês podem usar qualquer um, ok? Você faz isso às vezes não é muito. Se você simplificar, pode ser que a equação não seja tão complicada, mas provavelmente vai ser uma equação do terceiro grau, não sei o quê. Então, realmente, eu não perco tempo resolvendo a equação, ok? Então, aqui eu vou colocar essa equação, ok? Eu tenho ela é escrita aqui, então, eu vou escrever aqui. A equação aqui, 2z dividido por 1 menos 2z, 1 menos 2z, ok? Ao quadrado, vezes... Ah, sim, tem que simplificar aqui, ó, aqui, porque aqui você tem 1 mais z, né? 1 mais z, 1 mais z, 1 mais z, tá certo? Então vai ser 2z. Ah, não, tá ao quadrado, desculpa. Não posso fazer isso. Ok? Esse está ao quadrado, esse também, mas esse não está. Então, a gente pode escrever equivalente a 2z sobre 1 mais z. Vai sair. Ok, eu vou dividir aqui, vou botar 2z sobre 1 mais z. Não, sobre 1 menos, desculpa. 1 menos 2z. É S daqui dividido por S, né? Então, esse 1 mais z ao quadrado sai, 2z ao quadrado sobre 1 menos 2, 1 menos 2z ao quadrado, e aí sobra esse termo aqui, que é z sobre 1 mais z, ok? Igual a 0,1089, ok? Então, só fiz reescrever, e aí tem uma simplificaçãozinha, mas evita esse... E aí é isso que eu vou escrever 2z sobre 1 menos 2z ao quadrado, pronto. E o outro é z sobre 1 mais z, ok? Vezes z sobre 1 mais z, ok? E esse aqui é igual a 0,1089, ok? 10,89. Aí você, se você quiser, você pode até ver como faz. Então, como eu falei, você pode rearrumar os termos, ok? Você escreve que isso aqui é... Aí você tem vai ser z ao cubo, ok? Então, você tem uma equação do terceiro grau para resolver. Então, tem uma técnica para resolver a equação do terceiro grau, ok? É a fórmula cúbica, que eu não sei decorar, a segundo grau eu sei, cúbico também você procura na internet, mas então você vai ter... estranho, eu tinha feito e não dava nada disso. Acho que eu errei a conta. C sobre 1 mais Z, 2Z ao quadrado sobre 1 menos 2Z.
Acho que é isso. Acho que ele sabe, né? O que é isso. Tem um erro aqui, que eu fiz dessa maneira exatamente. Então, é a maneira de entrar a equação que não foi. Bom, isso é um problema, porque não estou vendo aqui. Porque eu achei. Enfim. Eu vou reescrever. Então, vou. Ok, então o erro era realmente que eu coloquei uma vírgula, ok? E aqui é um ponto. Então, ele tinha calculado antes, ok? Esse K, ok? É igual a 1089, mas é 0,1089, ok? Então, a gente só tem aqui uma solução, que é 0,218898, ok? Então, a gente tem que Z é igual a 0,21. Vou escrever com tudo, mas aí depois. Ok? Então pronto, está tudo feito agora. Então a gente conhece agora, a gente pode, a partir desse aqui, calcular YCO2 igual, ok? Então YCO2 era 1 menos 2Z sobre 1 mais Z, ok? YCO, então é igual, ok? A gente pode calcular YCO é igual a 2Z sobre 1 mais Z, e Y, vou escrever ele aqui, Y, O2, né, aqui é oxigênio, é igual a Z, sobre 1 mais Z, pronto, é igual. E então, deixa eu pegar aqui. Então, a gente tem que a gente pode calcular cada um, ok? Então, com Z igual a isso daqui, e a gente pode escrever também a reação, ok? De combustão, que dá combustão mais dissociação, que você colocou 1 kmol, ok? De combustível, ok? De carbono, mais 1 kmol de O2, e aí você vai ter aqui era 1 menos 2Z, né? Então, aqui 1 menos 2Z, CO2 mais 2Z, CO mais Z, CO2, ok? Então, aqui vai dar, eu já calculei, então vai dar 0,5622 CO2 mais 0,4378 CO mais 0,21, o próprio Z, né? 89,2, ok? Então, você conhece a composição, então esse aqui é o item A. E o segundo item, então a composição final de equilíbrio, o que sai aqui, ok? A, essa pressão e essa temperatura, isso. Ok? E aí, B. A pergunta é, determine o calor transferido nesse processo, ok? Então, o calor, simplesmente, então, a gente tem aqui, é regime permanente, está dito no enunciado, ok? Regime permanente. Então, a gente sabe que a variação de energia, a taxa de
a taxa de variação de energia interna é zero, então, ΔU, então a gente sabe que zero é igual a Q, ok? No volume de controle, menos o trabalho no volume de controle, ok? Mais a entalpia dos reagentes, menos a entalpia dos produtos, ok? Então, aqui a gente vai calcular, desculpa, tudo isso. Quando a gente faz a relação, a gente divide tudo isso, ok? Porque essa aqui é a taxa. Então, aqui a gente vai ter a taxa de entrada, ok? Dos reagentes. Aqui a taxa de saída dos produtos. E a gente vai relacionar tudo à taxa de entrada do combustível, ok? Então, quando a gente vai dividir sobre a... Então, eu posso escrever aqui. Bom, como é o mesmo, a gente escreve aqui que QVC vai ser igual a... Não, QVC vai ser igual o trabalho, então já vou colocar aqui que não tem trabalho, ok? É um reator rígido, ok? QVC vai ser igual. Então, você dividiu, então isso aqui vai ser por mol de combustível, ok? Por quilomol de combustível. Igual a HP menos H reagente, ok? Então, a gente vai calcular a entalpia dos reagentes. E aí eu não vou botar os números, ok? Vocês pegam na tabela, então, A dos reagentes, por exemplo, para começar. Dos reagentes, a gente vai colocar aqui que é a entalpia padrão, ok? Mais o ΔHR. Então, seja de formação, e vai ser a mesma coisa para HP. Eu tenho aqui os números, ok? Sim, aqui vai ser zero, né? Entalpia de formação, como a gente está aqui, essa aqui vai ser zero, porque a gente está, os reagentes, eles estão, ok? Nas condições 25 graus, T igual a 100 kPa, ok? Então, e aqui, para os reagentes, você tem carbono, a entalpia de formação do carbono é zero. Entalpia de formação do carbono, grafita, é zero, né? Entalpia de formação aqui é zero, ok? Zero, ok? Porque entalpia de formação do carbono, ok? É igual a zero, é igual a entalpia de formação do oxigênio, ok? Aí, para os reagentes já é diferente, né? Os produtos, então você escreve que dos produtos, ok? É igual a... Ok? Então, vai ser igual a HP zero mais, ok? Padrão mais delta. E aqui a temperatura não é mais, ok? Dos produtos, delta HP, ok? Então, vai ser igual para cada um, ok? Você vai escrever que é o número de mol. Então, por exemplo, eu vou começar a escrever aqui. Você vai ter 0,5622, ok? Porque esse aqui é o realmente por quilograma por quilomol de combustível, ok? Mas aqui você bota o número de quilomol, o que você tem de CO2, então vai ser aqui de formação do CO2, ok? Mais 0,4378 HFI. HFCO
mais 0,2189 HF O2, ok. E aí, como eu escrevi, vou colocar o que eu achei. Então, aqui é 0. Ok. Então, isso aqui é 0. Isso aqui é menos 110. Eu não vou colocar as unidades, mas é kilojoule por kilomol, 110, 527. Kilojoule por kilomol de CO, ok? Então, mas você vai multiplicar pelo número de mol de CO, então você vai ter kilojoule por kilomol de combustível, na verdade, com sua equação. Esse aqui é menos 393.522, ok? Então, esse aqui eu vou escrever que esse aqui é quilomol de CO2, ok? Então, esse aqui vai ser kilojoule por quilomol de CO2, ok? Mas no final, você vai ter por quilo. Esse aqui é por quilomol de carbono, ok? Ok, e aí esse delta HP, então vai ser, você calcula, né? Esse aqui é 3.000 Kelvin, 100 kPa, ok? Pronto, então você calcula e vai encontrar que HP menos HR, que é igual a Q, volume de controle, ok? É igual a menos 121, 301, 302, vou arredondar, kilojoule por quilomol de combustível, ok? Ok, então esse está feito, ok? Então é isso que eu queria fazer. Vocês podem tentar outro exemplo que é basicamente o mesmo, e tem os exercícios da lista, ok? Que você vai poder fazer com isso, tá bom? Então eu vou fechar aqui e eu vou terminar rapidamente, ok? Com o equilíbrio entre duas fases, ok? Que é importante também. Você tem, aqui foi equilíbrio, essencialmente foi equilíbrio de químico, ok? Então, o equilíbrio químico, você tem uma reação química, ok? Que vai nos dois sentidos, ok? Então, você vai ter alguns dos produtos de uma combustão, por exemplo, ok? Que vão se dissociar, ok? E você vai ter um equilíbrio, como aqui a gente viu, o CO2, ele forma CO e O2, que vão formar CO2, ok? Então, a composição no equilíbrio vai depender da pressão e da temperatura. Você tem também as reações de dissociação, ok? Por exemplo, na lista que vocês têm para fazer, tem o oxigênio molecular que se dissocia em oxigênio atômico e o oxigênio atômico que reforma moléculas de oxigênio. Então, dependendo da pressão e da temperatura, vai ter uma composição de equilíbrio, ok? Que corresponde à maximização da entropia, minimização da função de Gibbs, ok? Para a mistura. E aí, então, essa aqui a gente fez exemplos essencialmente com gases ideais. Bom, o carbono aqui não era um gás, né? Mas não entra aqui o carbono como gás. Aqui, a gente vai ver rapidamente o equilíbrio entre duas fases de uma substância pura, ok? Então, o sistema aqui, a gente vai pegar uma massa de controle, ok? E você tem uma substância pura, então pode ser água, por exemplo, e ela vai estar naquela fase binária onde coexistem duas fases, ok? A fase líquida e a fase vapor, por exemplo, ou a fase sólida e a fase vapor, ok?
Você tem certos, por exemplo, a temperatura ambiente, você resfriando só um pouquinho, ok? No laboratório, por exemplo, eu trabalho com césio, ok? E o césio é um metal, um pouquinho como o mercúrio. Se você, a temperatura um pouquinho abaixo da ambiente aqui do Brasil, ele é sólido, mas ele tem uma pressão de vapor, ok? Então, ele tem um equilíbrio entre o sólido e o vapor. Já se a gente aumentar um pouquinho a temperatura, deixar ele, por exemplo, numa sala a 30 graus sem ar-condicionado, então ele vai estar na fase líquida em equilíbrio com o vapor, ok? Então, você tem um equilíbrio entre duas substâncias, duas fases da mesma substância, ok? Então, você tem duas fases que têm a mesma pressão e temperatura, ok? Então, a transferência, a gente vai escrever aqui a transferência, então eu não vou colocar 1 e índice, porque a gente usa essa notação aqui, 1 e 2 aqui, para duas substâncias diferentes. Aqui é a mesma. Então, esse 1 parêntese, esse 2 parêntese, quer dizer que essa aqui é uma variação, ok, do número de mol da substância na fase 1 para a substância na fase 2. Então, tem um equilíbrio entre os dois. A soma desses dois deve ser igual, ok? DN1, ok? Eu acho que fica claro. DN1 mais DN2, DN1, ok? Mais DN2 é uma massa de controle, ok? Então, a quantidade permanece a mesma, então, o que aparece de um lado desaparece do outro, ok? O que aparece numa fase desaparece da outra fase. Aí a gente usa a função de Gibbs, ok? Dessa massa de controle, então vai ser aqui, como só tem duas fases, ok? Uma substância duas fases, então a função de Gibbs vai ser uma função da pressão, da temperatura, do número de mol em cada fase, ok? Aí você diferencia, ok? Diferencia parcial em função da pressão, da função da temperatura, mantendo tudo o resto constante, etc., o que você sabe fazer. E agora a gente diz que vai manter a temperatura e a pressão constante, ok? Então, temperatura, pressão constante, esse aqui é zero, temperatura constante, esse termo é zero, e você vai ter esses dois termos aqui, ok? Ou seja, aqui é a derivada parcial da função de Gibbs em função do número de mol em uma fase, então eu não digo aqui que é uma função de Gibbs molar parcial, porque é fase, o que é substância mesma. Então, a temperatura, a pressão constante, a gente vai ter que dG é igual a esse G1 aqui, que é a definição é essa, ok? Que é mais simples de escrever dessa maneira, e G2 está definido aqui, ok? Como dN1 mais dN2 é igual a zero, então a gente escreve tudo em função de dN1, por exemplo. Então, vai ser dN1 vezes G1 menos G2, ok? Então, você vê que a condição de equilíbrio é que dG seja igual a zero, né? Você chega no mínimo, ok? Um mínimo da função de Gibbs. Então, você vai ficar aqui onde dG é igual a zero. Então, isso quer dizer que você vai ter o equilíbrio entre as duas fases, ok? Quando, ok? As duas fases têm o mesmo valor de sua função de Gibbs por unidade de massa, ok? Por unidade de mol, ok? Mol é massa, se você conserva o número de mol, você conserva a massa, ok? Então, a condição de equilíbrio entre duas fases é essa. Então, só estou escrevendo isso. Se tiver um exercício, então é só escrever que essas duas aqui estão em equilíbrio. E tem um exemplo no Borgnac, ok? Então, eu vou parar para isso também. Ok, aqui eu posso... Uhum. Ok. Então, temos um pouquinho de tempo para... Então, esse aqui é o exercício do Borgnac, que eu vou tirar também. E a gente vai, então, para... O outro assunto que eu queria... Eu não vou detalhar muito os cálculos, ok? Um pouquinho... tedioso fazer esses cálculos, ok? O importante para a gente é
o resultado, ok? Então, termodinâmica estatística, ok? Só como introdução, lembrar que até, eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer outra gravação para esse daqui.